Pai do Senhor, irmãos, amém? Uma alegria nós estarmos aqui nesta manhã, adorando, agradecendo, louvando ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui gratos mais um dia, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós trabalharmos em mais este dia. E queridos irmãos, nesta manhã eu quero também estar lendo aqui Salmo 42, os versículos 1 a 3, que diz o seguinte: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, ó Pai, pela oportunidade de te adorar nesta manhã, pela oportunidade de te agradecer mais este dia, Senhor. Deus, nós entramos em tua presença, ó Pai, sem restrição, sem distração, Senhor, e nós queremos focar em ti nesta manhã, nós queremos oferecer a melhor adoração nesta manhã ao Senhor, e nós queremos nesta manhã entrar no rio de Deus, nós queremos entrar em águas mais profundas, Senhor. Recebe, Deus, este culto, recebe esta adoração, recebe, Senhor, a pregação, Pai, que nós venhamos oferecer o melhor para ti nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como diz a palavra, o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Que você venha ter sede de Deus em mais este dia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam, que limpam, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse
Diga para o Senhor o quanto Ele é grande na sua vida, o quanto Ele é exaltado, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é digno de toda adoração. Diga para o Senhor nesta manhã o quanto você o contempla, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é belo, o quanto Ele merece o seu louvor e a sua adoração. Grande é o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de adorar essa manhã, de louvar o teu nome nessa manhã, Senhor. Receba esses louvores, Senhor, receba esta adoração e agora, Senhor, usa o teu servo, Pai, de uma forma poderosa, que nós venhamos ser impactados por meio da tua palavra, que nós venhamos, Senhor, ser sarados, curados e edificados em nome de Jesus. Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos receber o nosso salmo com a palavra.
Meus irmãos, a todos, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Nós vamos até o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Quero louvar a Deus pela vida do Diego, que está cooperando conosco nas reações desse dia. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo de uma forma poderosa. Mateus 24, 14 diz assim: este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Amém? Você pode se assentar, você que ficou em pé. Nós estávamos segunda-feira conversando sobre o Evangelho, eu e Walter, sobre este Evangelho, o Evangelho puro e simples como ele é. E é verdade que, à medida que a gente vai acrescentando coisas em alguma coisa, a gente vai também desconfigurando esta coisa, como se você pegar um ser humano da sua normalidade, coloca nele uma calça, uma camisa, coloca nele daqui a pouco uma pulseira, um bracelete, um pince, um brinco, uma tatuagem no rosto, uma tatuagem no braço, e quanto mais você vai acrescentando coisa ao ser humano, mais você vai desconfigurando este ser humano. A gente tem receio de que isso aconteça com o Evangelho. O Evangelho puro e simples é suficiente para restaurar e resgatar a alma do homem e projetá-lo para a vida eterna. Mas é tendencioso ao homem acrescentar alguma coisa a alguma coisa. Parece que é uma insatisfação, parece que o simples não é suficiente. E aí a gente tende a acrescentar coisas em coisas que não é preciso ser acrescentado. Aí, pensando nisso, eu queria, com base nesse texto que nós lemos, sobre este Evangelho, este pronome usado por Cristo, ele está indicando este Evangelho, porque talvez ele já pensasse que poderia surgir evangelhos similares ao que ele estava pregando e ensinando. E parece muitas vezes que é o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Eu queria pensar o que é o Evangelho para a nossa vida desta manhã. E aí a gente vai decorrer alguns textos bíblicos para a gente poder entender, primeiro, que o Evangelho ele não é um reparo ao erro do judaísmo. Porque quando você olha para a nação de Israel e você vê Deus trabalhando e tratando com esse povo, fazendo aliança com esse povo, na esperança de que as outras nações olhassem para Israel e desejassem ser como Israel era, a ponto de abandonar todos os outros deuses que eles seguiam, para se tornar exclusividade desse Deus que era o Deus de Israel. E ao ver Israel falhar e o Evangelho surgir, a gente fica com essa impressão de que o Evangelho é uma correção ao erro ou ao fracasso judaico, mas na verdade aqui não é. Você vai perceber que o Evangelho não é um reparo ao erro judaico, nem um segundo plano de Deus ou um plano de Deus, plano B de Deus para o homem, porque o homem fracassou no jardim, então ele teve a ideia do Evangelho para poder consertar o erro do homem. Não é nada disso. Quando você lê Efésios capítulo 3, versículo 10, isso fica muito claro. A palavra diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito de Deus. Segundo o eterno propósito de Deus. O que Paulo está dizendo? Que a igreja dá a oportunidade dos principados e potestades no céu, seres angelicais, conhecerem a multiforme sabedoria de Deus, que eles ainda não conheciam.
Mas agora, Paulo diz, agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida dos principados e dos anjos e das potestades no céu. Versículo 11: segundo o seu eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja, que é o Evangelho personificado, ele já estava no plano de Deus na eternidade, segundo o eterno propósito de Deus feito em Cristo. E esse texto seria suficiente para dizer que a igreja e o Evangelho, que são a mesma coisa praticamente, não é uma resposta ao erro do judaísmo, porque já estava planejado. Na verdade, o Evangelho é o plano de Deus para a história do homem. E esse versículo seria suficiente, porém, nós podemos ainda acrescentar Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz assim, e adoraram-na, ou seja, adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. É desse versículo que a gente tirou a frase que diz que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja luz. Pois o Cordeiro de Deus, segundo a expressão de João em Apocalipse 3, 8, é que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, morto e sacrificado desde a fundação do mundo. Então perceba que o Evangelho não é uma resposta ao fracasso do judaísmo, é um plano de Deus desde a eternidade. Na eternidade, muito antes de tudo existir, Deus já tinha planejado a igreja, Deus já tinha visto a igreja, Deus já tinha visto eu e você, que somos a igreja hoje, e todos os irmãos que compuseram a igreja de Cristo. Então a primeira coisa, o Evangelho não é um reparo ou um conserto ao fracasso judaico. O Evangelho é o plano de Deus através da história para o homem. Segunda coisa que a gente vai ver é que o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas ou boa notícia, de modo que o Evangelho ele é uma boa notícia e não um bom conselho. E essa confusão é muito fácil da gente entrar nela. A linha é muito tênue para separar uma coisa da outra, e possivelmente a gente mistura o Evangelho, que é uma boa notícia, com um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus fez para nos salvar, e não um bom conselho daquilo que eu tenho que fazer para me salvar. E a gente confunde. Aí muitas vezes, ao invés de a gente pregar e viver o Evangelho, a gente vive e prega bons conselhos. Mas o Evangelho, a palavra Evangelho, significa uma boa notícia acerca daquilo que Deus fez para salvar a vida. Você pega, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que é um dos textos mais conhecidos de todos nós, que diz assim, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus. Paulo acrescenta no verso 9, não vem por obras. Não vem por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga assim, eu produzi o suficiente para ser salvo. Então o Evangelho é essa boa notícia a respeito da decisão de Deus e de tudo que Ele fez, e do plano de Deus através da história, na eternidade, para salvar a vida do homem, e não um bom conselho acerca daquilo que eu preciso fazer para produzir a minha própria salvação. Não é um bom conselho daquilo que eu preciso fazer para me tornar o meu próprio Messias, o meu Salvador, não. A resposta que eu tomo ao Evangelho, como eu o aceito e como eu serei guiado pelo Espírito Santo, é apenas um fruto daquilo que Deus já fez por mim para que eu pudesse ser salvo. Então todas as minhas disciplinas e todas as minhas responsabilidades cristãs que a gente tem como conselho bíblico,
Na verdade, é um fruto do coração que recebeu este Evangelho transformador e salvador, e agora nós correspondemos. Olha o que Paulo diz, não vem por obras para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, nós não fomos salvos pelas obras, nós não conseguimos produzir isso, porém nós somos salvos para as boas obras. As obras são frutos, não é trabalho de merecimento, não é performance humana que me torna alguém merecedor do Evangelho ou da salvação. E o Evangelho é isso, é mostrar para o homem que ele não tem o que é necessário para produzir salvação, e que nós precisamos entregar a nossa vida ao plano de Deus e aquilo que Deus já fez por nós. Nós precisamos só aceitar o sacrifício da cruz e viver a salvação que em Cristo, na cruz, foi vertida por nós. Então Efésios 2:8: pois pela graça vocês são salvos, não provém de vós, é dom de Deus. Então o que o Evangelho é em segunda instância? O Evangelho é uma boa notícia ou uma boas novas a respeito do que Deus fez por mim para que eu pudesse ser salvo, e não um bom conselho do que eu posso fazer para salvar a mim mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Nós precisamos passar pelo sacrifício da cruz. Nós precisamos acreditar, aceitar e se render ao plano de Deus, que foi ao auge há 2000 anos atrás aproximadamente, com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós só precisamos acreditar, aceitar, se render a isso e fazer de Jesus o nosso Salvador, também o Senhor da nossa vida. Mais nada. Todas as outras responsabilidades que nós temos como igreja é apenas fruto daquilo que o Espírito de Deus vai produzir em nós, porque o Espírito, ele dá frutos, e os frutos estão lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. É amor, é paz, generosidade, é alegria, é temperança, é domínio próprio. Isso aí são apenas frutos e não obras que eu faço para produzir a minha própria salvação, porque o Evangelho não é um bom conselho sobre o que eu preciso fazer para ser salvo, mas sim o que Deus fez por mim para que eu pudesse ser salvo. Terceiro, para a gente poder terminar, o Evangelho é a recuperação da primeira visão que o homem tinha de si mesmo e que perdeu no jardim, mas que Cristo resgatou na cruz. O Evangelho é a restauração, a recuperação da primeira visão que o homem tinha de si mesmo, mas que em função da desobediência e do pecado perdeu no Éden, mas Cristo restaurou na cruz. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 6 a seguir: vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Aí, olha o verso 7: e abriram-se os olhos de ambos. A gente sabe que eles não estavam de olhos fechados. Abriu-se os olhos de ambos, eles perderam a visão inicial e passaram a ter uma segunda visão. Os olhos deles mudaram, na verdade, a forma como eles se viam mudaram. Continua o texto: e percebendo, antes não percebia, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás, Adão? E ele respondeu, olha o que Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
perguntou-lhe: quem te fez saber que estava nu? Olha o que Deus pergunta para ele: quem fez você saber que estava nu? Aí, ao invés de ele falar assim, que nós erramos e mudamos a visão que nós tínhamos de nós mesmos, ele diz assim, ó. Aí Deus pergunta: comeste da árvore que te ordenei para que não comeste? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por esposa, ela pegou a árvore, comeu, me deu e eu também comi. Quando o homem perde a primeira visão que ele tinha de si mesmo, o que ele enxerga? Ele enxerga nudez e faz a sentir vergonha. Não só vergonha, como também medo. Não só vergonha e medo, como também culpa. Dispara imediatamente 3 processos na vida do homem: vergonha, culpa e medo. Só porque ele mudou a visão que ele tinha de si mesmo. Adão e Eva tinham uma visão de si mesmo, mas agora a visão mudou. E porque mudou, disparou 3 processos terríveis na vida do homem: medo, culpa e vergonha. E isso aqui é tudo que o inferno precisa para paralisar as pessoas: medo, culpa e vergonha. Porque tem medo, porque tem culpa e porque tem vergonha, a vida não anda. Medo, culpa e vergonha é um paralisador na vida das pessoas. Tudo porque a visão de si mesmo não era isso que eles sentiam, não era isso que eles viam antes da queda. Porém, quando os olhos deles mudaram, ou seja, quando eles perderam a primeira visão que tinham de si mesmo, eles passaram a sentir medo, culpa e vergonha. Mas Cristo veio restaurar a possibilidade de nós olharmos para nós com a primeira visão que o homem tinha de si mesmo, para que neste processo a gente elimine de uma vez por todas esses 3 processos da vida da gente: culpa, medo e vergonha. Aí, olha só o que Lucas 24:42 diz: disse o Senhor Jesus, disse a Jesus, o Senhor, o ladrão da cruz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus está restaurando na cruz aquilo que Adão e Eva perderam no jardim. Porque em função de ter mudado a visão, Deus disse: vocês não poderão ficar mais no paraíso, vocês não poderão mais viver no Éden, vocês precisam sair. E expulsaram eles, o casal do Éden, botaram eles do lado de fora, e na entrada botou anjos com espada flamejantes. Eles viviam para proteger. Mas Deus está dizendo ao ladrão da cruz, que está arrependido, está vendo que o sacrifício de Jesus é real e que pode salvar a vida do homem. Ele está dizendo: hoje estará comigo no paraíso. Eu estou restaurando aquilo que Adão e Eva perdeu lá no Éden, mas eu estou fazendo isso na cruz. Termino citando 3 textos para a gente poder levantar e orar. 1 João 4,18, Romanos 8,1 e Isaías 61,7. Romanos, 1 João 4,8 diz assim: que no verdadeiro amor não há medo, pois no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Verso 16: pois Deus é amor. Se eu quero terminar com os medos da minha vida, eu preciso desse amor que é Deus. Romanos 8,1 que diz assim: portanto agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o fim de toda a culpa. Você percebeu que Adão disse assim: olha, foi a mulher que tu me deste. Adão, quem te fez pecar? Foi a mulher. Ele está se sentindo culpado, por isso ele está achando alguém para colocar na culpa, só porque mudou a visão de si mesmo. Mas Romanos 8 diz: portanto agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para encerrar, Isaías 61,7, que diz assim: no lugar da vossa vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Isso é o Evangelho. O Evangelho restaura a visão, a primeira visão que o homem tinha de si mesmo, mas que perdeu por causa da desobediência. Mas Cristo levantado na cruz é uma porta de possibilidade para que eu possa viver como Deus me vê. Amém, meus irmãos?
Vamos estar em pé, vamos orar. Quero convidar o pastor Nivaldo aqui. Se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus. Bom dia, paz de Cristo para todos, amém? Gratidão, pastor Santos, gratidão mais uma vez. Amém. Poder estar aqui conosco, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oramos, confiamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia agora nos concedeu nessa manhã. Soberano Deus, Altíssimo Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, a única oportunidade nesse dia de estarmos de pé, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Digno de honra, glória, louvor, de toda adoração. Senhor, venha nos abençoar as nossas vidas nesta manhã, abençoa a nossa família, nos dê, Senhor Deus, o restante de dia abençoado. E a palavra continua sendo a mesma, gratidão por tudo. Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, somente encontro as empresas dos teus filhos, abençoa os negócios dos teus filhos, abençoa aquelas pessoas que não estão aqui conosco, abençoa a Marilda da mesma forma, Senhor, tu é o Deus de perto, Deus de longe, abençoa o comércio dele, abençoa o comércio geral, abençoa, Senhor, a todos que se faz presente aqui, nos dê um dia abençoado, um dia próximo, que a bênção do Senhor e a paz só esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, grandioso amor de Deus, e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Vão em paz, o Senhor nos abençoe, amém? Que Deus abençoe você nessa manhã. As palmas do Senhor, amém?